Boa tarde. Prazer estar aqui outra vez com vocês. O terceiro programa, né? Aí, valeu. Nosso terceiro programa, Alcalinizar ou Morrer. Esse programa de agora é o que nós vamos ver como se forma a doença. Isso é alcalinizar ou morrer. Termina alcalinizar ou morrer e vamos para o método curativo de Deus, que é como curar a doença. Tá bom? Então, vamos prestar atenção nos dois programas. Não converse com a pessoa que está ao lado, porque senão você vai perder detalhes. Depois vai perguntar sobre o que se faz para tal coisa. E talvez aquilo que você vai perguntar eu já falei. Então, assim, a gente vai poder avançar com o programa. E no momento das perguntas, também, quando alguém estiver perguntando, preste atenção na pergunta dessa pessoa, porque pode ser a mesma pergunta que você faria também, tá? E durante o programa, vá já formando as perguntas que você quer fazer, ou as dúvidas que você tem. Assim, no finalzinho, a gente abre ali uns 10 minutinhos, como ontem, ou 15 minutinhos, para responder algumas perguntas ou algumas dúvidas, tá bom? Ontem nós tivemos a Débora aqui, hoje ela disse que ia vir. Não está a Débora aqui, né? Não? Não está. A Débora, ela nos ajuda no canal, onde eu falei, a Bianca, a Débora e o Max. São 3 pessoas que me ajudam no canal, tanto no Instagram como no YouTube. O Max é um amigo nosso da Espanha. Ele é o que está traduzindo o português para o espanhol. Então, já o último vídeo postado no canal do YouTube, Comendo Pasto, ali já tem a tradução para o espanhol, que os argentinos reclamavam muito. Eu comecei a fazer o canal tudo em português, né? Aí o pessoal de lá dizia, por que o canal é em português e para nós aqui como é que fica? Né? É como que tanto tempo lá e eu desprezei os nossos irmãos. E aí, então, agora já tem os vídeos em espanhol. E agora eles estão me agradecendo, estão felizes, porque já podem ler a legenda do vídeo. E esse é o marido dela, o marido da Débora, que ele teve ontem aqui. Ele estava com, 135 quilos. Sabe o que ele me falou outro dia? Quando eu vim aqui para ir a São José dos Quatro Marcos, foi em maio, né? Eles foram me visitar no hotel. Eu conheci eles, porque eu conheci a Débora só por internet. Ela se ofereceu para me ajudar no canal, para fazer... Ela faz esse formato assim. Isso aí tudo que ela faz. Ela que criou o logotipo da Dieta Crua, o logotipo do Comendo Pasto, ela que criou tudo. Então, o que ele me disse me chamou a atenção. Ele é mecânico. E ele não podia entrar debaixo do carro. É engraçado, né? Ele sendo mecânico, vê que os mecânicos põem aquele carrinho, né, e se rolam embaixo do carro. Ele não podia, ele tinha que levantar o carro bem alto para ele poder entrar. E ele disse, Paulo, agora eu já perdi 135, 22 quilos, né? 22 quilos, né? 35 menos 7, 22 quilos. Tô certo? 135, não, 28 quilos. 28 quilos, Aí, então, ele, com esses menos 28 quilos, ele disse que agora já pode entrar debaixo do carro. Então, isso me chamou a atenção. E ele está ainda fazendo a dieta crua, ele não parou. Ele só fez isso aí para a gente, né? Mostramos que nos 3 meses que ele fez a dieta crua, ele já perdeu esses 28 quilos. Então, isso vai para as pessoas, que eu vou explicar agora. As doenças, elas vêm de diferente forma. Em cada ser humano é um DNA diferente. Cada ser humano tem uma genética diferente. Então, em cada ser humano vai aparecer alguma doença diferente. Não é todos os seres humanos que vai ter uma alimentação acidificada e todos vão ter a mesma doença. O fator que levou a todas as doenças é o mesmo. É uma coisa só. A própria mal alimentação ou a acidificação alimentar é o que vai levar a vários tipos de doenças. Só que quando a gente estuda na medicina, ou eu que fiz patologia clínica, a gente estuda que cada doença tem uma coisa diferente, né? Um fator diferente. Mas os próprios médicos, amigos meus que hoje fazem medicina natural, eles mesmos dizem, incrível, né? Quando eu antes dava remédio,
para mim, o que a gente aprendeu na medicina é que cada doença é uma doença à parte, é um mundo à parte. Agora, quando a gente vê para o lado da alimentação, praticamente todos nasceram do mesmo fundamento. O camarada se acidificou, vai ter uma doença. Cada um vai desenvolver uma doença diferente. A mesma família, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, todos com doença diferente. Por quê? Sangue diferente, DNA diferente, mas todos comem da mesma comida. Tá? Então, quando o Dr. Otto Warburg ele começou a falar sobre acidificação e lançou essa frase, alcalinizar ou morrer, ele já sabia o que estava falando lá pelos anos 40. Se a medicina tivesse escutado um pouco, abraçado essa causa, hoje nós não estaríamos nem falando de câncer, porque havíamos detido a proliferação do câncer. Então é o que nós vamos ver hoje sobre alcalinizar ou morrer. Tudo que Deus criou como alimento tem raízes. Tudo que Deus criou como alimento tem raízes e são alcalinos. Por quê? Eu estava em um seminário onde Deus colocou na minha mente, eu falando para as pessoas sobre isso, e Deus colocou na minha mente e fez ali naquele momento, eu falando com as pessoas, entender por que Ele deu os alimentos com raízes. E é bem fácil. A gente só não pensa, mas é fácil. E muitas vezes a coisa fácil Deus tem que botar na nossa mente para a gente poder reacionar. É simples, Paulo. Se eu criei o homem da terra, eu tenho que dar para ele as coisas da terra. É simples. Deus criou o homem do barro e deu os nutrientes para ele, que está no barro. Então, tudo que nós precisamos, os carboidratos, as vitaminas, os minerais, tudo está no barro. Inclusive, a vitamina B12, que é de origem bacterial. Nem animal, nem vegetal. A própria vaca, que tem vitamina B12, veio de algum lado. Não nasce do nada. Ela precisa de uma matéria-prima. Então a vaca, quando come o pasto ou quando come as verduras, em primeiro lugar, vaca não bota nenhuma folha de molho. Não bota que boa, não bota lavandino, como é que se diz aqui? Que boa? Água sanitária, né? Água sanitária para deixar de molho ali as verduras. A vaca come a mandioca com terra. A vaca come a batata com terra. Eu e meu pai colhíamos lá a batata e jogava para a vaca, ela comia com terra e tudo. Vaca come pasto com terra. Então, se você tem falta de B12, come terra também. E vocês estão rindo, eu não estou falando nenhuma besteira não, é verdade. E se pensa que é mentira, vai lá no canal do Jean Adler, onde ele fala sobre a B12, e eu comecei a fazer o que ele faz. Ele disse, quando ele está plantando as verdurinhas dele, ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não vem ninguém, ele pega, mete o dedo na terra e chupa. E você acha nojento isso? Os seus filhos, muitas vezes, as pessoas que estão no campo, comiam terra e você, ai, que nojento comendo terra. É que o desejo da criança é comer terra. O cachorro, quando está com dor de barriga, muitas vezes ele lambe a terra. A vaca lambe a terra. Porque o nosso organismo, quando tem deficiência, a mente vem, a deficiência, ele vai buscar aquilo ali. Hoje no almoço nós estávamos falando quando a pessoa tem vontade de comer uma fruta, né? Tem vontade de comer uma fruta, não é que ela tem vontade porque tem um desejo, é que a mente sabe que naquela fruta ela vai conseguir tal coisa, então ela tem um desejo de comer aquela fruta. Para ela conseguir aquela vitamina que ela tem deficiência. Uma mãe me ligou outro dia e disse, Paulo, uma coisa incrível aconteceu com a minha família. Eu tenho uma menina de 9 anos e eu levei ela no hospital porque estava lá com um probleminha, uma doencinha lá, e ela foi fazer o exame, e o médico, quando viu o exame de sangue dela, disse, ô mãe, o que essa menina come? Não, ela come isso, aquilo, por quê? Porque eu, como médico, nunca vi na minha vida uma pessoa, e muito menos uma criança, ter 950 miligramas de B12, microgramas de B12 no sangue. O que ela faz para ter tanta B12 assim? O único vício dela é lamber o chinelinho que ela vem da horta. Quando a gente vai na horta plantar, ela vem, ela sempre, eu pego ela fazendo, lambendo o chinelinho dela, porque tem terra. Também. E lamber o chinelo. Então,
essas bactérias que produzem B12 estão na terra. Lógico, você não vai pegar uma terra onde um cocô de cachorro, xixi de gato, vai pegar uma terra orgânica, uma terra onde não tem essas coisas, né? Eu, na minha casa, eu tenho caixas aéreas. Assim, atrás de casa, eu tenho caixas na parede, caixa de madeira com terra dentro. Ali eu planto as minhas salsinhas, cebolinha verde, ali eu planto meus brotos de girassol. E quando eu estou ali plantando, sabe o que eu faço, né? Chupo o dedo. Porque aquela terra que eu tenho ali, ela está alta, nenhum cachorro vai ali, nenhum gato vai ali, aquela terra ali é pura, orgânica. Então aquela ali eu tenho coragem de botar na boca. Mas não é qualquer terra que eu boto na boca não, tá? E nem tô louco por isso também. Sabe por quê? Porque a minha B12 está bem alta, e faz 25 anos que eu não como carne, nada de origem animal. 26, dia 1º de julho agora fez 26. Hã? A Célia disse que está colocando argila. Tem muita gente que está colocando argila na água e toma. Isso também não é nada nojento, porque argila Silmar Cristo, o doutor Silmar Cristo recomenda a argila na água. Então, não é nada de outro mundo. A B12 é uma bactéria que está no solo, está na terra, está na água pura, e ali é o que produz a B12. Então, a pessoa... Vamos quebrar esse tabu de que uma pessoa vegetariana estrita tem que suplementar. Tanto é assim que na Argentina agora, tem uma empresa fabricando vitamina B12 vegana. Não é de origem animal. Por quê? Porque está conseguindo, através de algumas plantas, e com essas bactérias, eles trituram essas plantas, como a espirulina, e consegue dela a B12. Tá? Então, não é nada louco. Por quê? Por que a indústria farmacêutica começou a falar que era só está só no leite, no queijo, na carne? Lógico, porque quando mata a vaca, né, faz o estudo do leite, tem a vitamina B12. Faz tudo dos ovos, tem a vitamina B12. Faz tudo da carne, tem a vitamina B12. A pergunta é, de onde é que a vaca tirou a vitamina B12? Vaca não come vaca e nem toma leite depois de um ano de idade. De onde é que ela consegue? Melhor, vaca não toma leite. Quem toma leite é o bezerro. Vaca não come queijo, vaca não come carne. De onde é que tirou a B12? De onde é que ela consegue seguir com a B12? O sistema dela é muito parecido com o nosso. Se ela fabrica, nós também fabricamos. Ou Deus é uma pessoa não sábia. Outra pergunta que nós não pensamos. Durante 1656 anos, até o dilúvio, ninguém comeu carne. Como conseguir a B12? Não pensamos. Outra coisa, vem uma pessoa e diz para mim, Paulo, Abel criava cabritos, Abel criava animais, seguramente era para tomar o leite dela. Eu digo, leite do cabrito? Isso foi uma sexta-feira no seminário. Eu fui para casa e disse, Senhor, por que Abel criava cabrito? Por que Abel criava ovelha? Deus não falou nada sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu estou no banheiro ali me lavando, não estou perguntando nada a Deus, e vem na minha mente, Abel criava cabrito para o sacrifício, não para tomar leite. Obrigado, Senhor. Eu vou na igreja, sermão, estou esperando. Está o pastor, está lá o pastor. Sabe por que Abel criava animais para o sacrifício? E aí o pastor ficou assim, baixou a cabeça e não falou mais nada. Deus, desde que Adão saiu do Éden, ele disse, meu filho, a partir de agora, Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu vou te dar um salvador. Então, a partir de agora, tu vai sacrificar um animal todos os dias aqui na porta do Éden, porque um dia tu vai voltar para esse lugar. E Adão fez isso até a 7ª geração, até a geração de Enoque. Diz o Espírito de Profecia no livro Patriarcas e Profetas que todos os dias, às 9 horas da manhã, sacrifício matutino, às 3 horas da tarde, sacrifício vespertino, Adão levava filhos, netos e bisnetos à porta do Éden e sacrificava um animal e ali dizia, um dia nós voltaremos para esse lugar, para a terra prometida. Aqui é a terra prometida, ali onde eu tive um jardim maravilhoso sem pecado. E ele pregou a 7 gerações. E hoje Deus quer pregar para ti também. Ele quer te levar para um mundo maravilhoso, um mundo sem pecado. Mas nós temos que aqui acostumar o nosso organismo a não depender de morte nenhuma, nenhum animal morto. Nosso organismo tem que estar puro para que a nossa mente esteja pura para haver uma comunhão com Deus, porque isso que ele interessa para ti, ter uma comunhão contigo. Ele não interessa só que tu seja vegetariano, bonitinho, esbelto, sem barriga. Ele não é esse o projeto de Deus, não é esse o princípio de Deus. Isso é o princípio para ti.
Porque Ele quer ver tu feliz, quer ver tu contente, com um corpo bonito. Mas o projeto de Deus entre tu e Deus, é a comunhão. É só isso que Ele quer de ti. Porque através da comunhão, Ele sabe que está garantida a tua salvação. Longe da comunhão, olha só. João capítulo 15, versículo 4 e 5. O que é que ele diz? Permanecei. É a palavra-chave. Permanecei em mim. Por quê? Assim como a videira, assim como as ramas permanecem na videira, permanecei em mim, porque de outra forma tu não vai dar frutos. Então a permanência, permanecer em Cristo, é a chave de todo o problema. A solução para todo o problema. Permanecer em Cristo. Então dessa forma vai solucionar muitos problemas na nossa vida. E principalmente no tema da alimentação. O pH é o potencial de hidrogênio que marca o equilíbrio no nosso corpo entre ácidos e alcalinos, ou acidificante e alcalinizante. Tudo que Deus criou tem o pH alcalino, que vai de 8 a 14. O 7 é neutro e de 6 para baixo, de 1 a 6 é acidificante. Então todo alimento que Deus criou é alcalinizante. Faria com que eu tivesse uma vida longa, uma vida longeva, sem doença. Isso é o que faria no meu corpo. O alimento que Deus deu, porque o homem foi feito barro, e tudo que está no barro serve como alimento para o ser humano. Tudo que caminha sobre o barro, e tem 2 olhos, um papai e uma mamãe, não deveria nunca ser alimento para o ser humano. Pois só em um momento da história, como válvula de escape, porque não havia outra forma. E foi um projeto de Deus para diminuir a vida do ser humano. Ellen White disse que se a carne fosse um projeto contínuo de Deus, Ele na saída do Egito tinha dado carne para comer. E deu maná durante 40 anos, para que as pessoas não comessem carne. Por quê? Porque Deus queria que as pessoas, o povo de Israel, tivesse uma mente brilhante, lúcida, comunicativa com Deus para entrar na terra prometida. Mas a multidão mista, os egípcios assustados pelas pragas que caíam lá naquele lugar, assustados se infiltraram com o povo de Israel, se fizeram de israelitas, e aquela multidão mista foi a que pediram a carne para comer, e aquelas que foram elas que pediram para voltar ao Egito, voltar à escravidão, porque influenciando o povo de Israel. Hoje em dia, o povo adventista é muito influenciado pela mídia, muito influenciado pelo mundo, quando nós teríamos que influenciar o mundo, influenciar os nossos vizinhos, influenciar os nossos amigos, influenciar os nossos companheiros na faculdade, no colégio. Mas o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, sabe que você é adventista, sabe que você tem uma alimentação diferenciada, eles podem ver alguém diferente em você, ou ver você como um qualquer do mundo normal, cotidiano. Você teria que ser luz para o mundo. Você teria que levantar e brilhar. Você está brilhando nesses lugares onde você frequenta? Se você não está brilhando, a sua luz está apagada. E Jesus não quer que sejamos luzes apagadas. Isaías disse: levanta-te e resplandece. Faz brilhar a tua luz. Nós cantamos, conhecemos um montão de hinos sobre isso, né? Brilha Jesus, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas também disse: vós também sois a luz do mundo, porque eu vou brilhar para ti e tu tem que brilhar para o mundo. Através da alimentação alcalinizante ou a alimentação alcalina, Deus faz com que a nossa mente seja de uma forma tão lúcida que vai ser muito difícil não brilhar. Sabe por quê? Porque quando tu muda a tua alimentação, tu começa a ser uma pessoa diferente. Diferente de todos os aspectos. Pode te chamar de fanático, pode te chamar de alarmista, pode te chamar de radical, pode te chamar de tudo o que quiser. Isso vai ser só no começo.
Sabe por quê? Aquela mesma pessoa que te chamou de radical, extremista, fanático, quando ela tiver uma doença, ela vai te buscar. Por quê? Porque tu foi a diferença na vida dela. Ela vai dizer assim, pois é, mas aquele irmão, né? Passaram 10 anos já, eu estou aqui com esse câncer, e ele segue certinho, e segue firme, nunca vi esse irmão reclamar com alguma doença. Eu vou lá ver, falar com ele. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Um ex-companheiro que trabalhava comigo na Granix, ele ria, desprezava quando tínhamos encontro anual. Éramos 12 vegetarianos e mais de 60 não vegetarianos, tudo adventista. Eles riam de nós, zombavam da gente. Muitos daqueles que riam já morreram. Muitos já morreram. E quando ele teve um câncer, esse amigo, eu até me surpreendi. Porque quando eu armei a minha empresa, ele foi um dos que criticou que eu saí da Granix para armar uma empresa. E um dia eu estava na igreja de Palermo pregando essa mensagem, e ele chegou com a boca toda torta, teve uma paralisia, perguntando o que é que ele podia fazer para melhorar. E aí ele fez a dieta crua. Hoje é um fã meu. E prega a minha mensagem. A mensagem de Deus. Então, não se preocupe que no começo é assim. Quando você aceitou o evangelho, se você não era adventista, aconteceu a mesma coisa ou não? Aconteceu. A família desprezou, os amigos desprezaram. Eu fui roqueiro, eu tocava numa banda de rock. Eu fui viciado, 5 anos viciado em drogas. Quando eu conheci o evangelho no ano 92, meus amigos, eles não acreditavam. Eles diziam, tu vai deixar a banda? Como é que a gente vai seguir tocando agora? Porque não vamos ter mais o vocal, e como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, eu não vou tocar mais. Mas tu não pode tocar mesmo indo na igreja? Não, eu não posso tocar mais agora, eu não vou tocar mais. E aí esses amigos abandonaram. Os amigos que tinham naquela época me abandonaram. Uma tia minha disse, eu não quero te ver mais nem pintado de ouro. Aí Deus me levou para a Argentina, bem na época. A distância nos aproximou. Hoje somos todos amigos, voltamos à amizade, a família voltou a me tratar bem, muitas vezes me ligam, vê as publicações no Facebook, vê as publicações no Instagram, colocam lá um like e diz que maravilhoso, que trabalho excelente, que bênção. E aquelas mesmas pessoas que no começo disseram, é fanático e que vai morrer cedo, porque agora não vai comer carne, porque não vamos mais convidar para a festinha. As mesmas pessoas. Então não se preocupe com as coisas que podem dizer de você. Se preocupe com o que Deus vai pensar de você. O que me interessa é a minha salvação. E o que é que Deus pensa das mudanças que eu fiz na minha vida. Ok? Então, olha só o que Deus criou. Cereais, frutas, semente oleaginosa. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vegetais e leguminosa. Gênesis 3, 18. Todo esse alimento que Deus deu para o ser humano são os alimentos alcalinos, que tem um pH altamente alcalino. Até o limão, que é uma fruta ácida na boca, tem um pH 2 mais ou menos na boca, ele é alcalino quando entra no organismo. Por quê? Ácido mais ácido é igual a alcalino. Quando o limão que é ácido entra em contato com o ácido clorídrico que tem no estômago, então ele se torna uma fruta alcalina. Por isso que o limão é uma bênção para um problema de gastrites, é uma bênção para um problema de câncer, é uma bênção para um problema de úlcera. Só que quando uma pessoa tem gastrite, o que é que o médico diz? Não deve consumir limão. E sabe como estamos curando gastrite? Um copo de água, uma cenoura e meio limão. Em poucos dias, 14, 15 dias, a pessoa a ferida que tinha no estômago já está se curando. Tá? Então, essa é a verdadeira medicina que Deus deixou. Quando nós entendemos, por que a medicina entendeu ao contrário? Porque entendeu que quando tem gastrite a pessoa não deve comer comida ácida.
E o limão é ácido, mas o limão é ácido na boca. A comida que não devemos comer ácida é justamente a que produziu a gastrite. A carne, o queijo, o leite, que são alimentos alcalinos na boca, mas acidificantes no nosso organismo. Porque aí entra a matemática contrária. Mais com menos é igual a menos. Ou seja, uma carne mais ácido clorídrico é igual a uma alimentação acidificante. Tá bom? Se vocês querem saber tudo isso que eu estou falando, estudem, leiam com atenção o livro Saúde Nua e Crua, e vocês vão entender certinho, com todos os parâmetros da indústria, dos estudos científicos que a doutora Márcia Vidotto expõe em todo o material dela. Tá? Bom, aí estão todos os materiais onde vocês vão encontrar tudo sobre alcalinização e acidificação. O pH 7 é neutro. O nosso sangue, ele tem uma média de um pH 7,4. Ou seja, suavemente alcalino. Não é totalmente alcalino, suavemente alcalino, mas não é ácido, é alcalino. E o sangue sempre vai estar entre 7,38, 7,45, essa média de 7,4. Sempre vai estar aí. Ele não pode baixar. Diz a ciência, se o sangue baixasse a 7,3, a pessoa teria um AVC. Ou se baixa a 7,2, tem um infarto. Então, para não ter esse infarto, todos os dias tem que haver uma neutralização dessa acidificação. Todos os dias. Olha só, antes de explicar sobre essa neutralização, vamos ver o quadro dos alimentos acidificantes. O pH acidificante, ele vai de 0 a 6, ou de 1 a 6, né? Quando nós cozinhamos um alimento, o pH normal de uma fruta que estava em 8, 9, baixou para 5 ou 6. Já está acidificante. Um alimento alcalinizante, ele se mantém mais tempo vivo. Um alimento acidificante, ele se mantém pouco tempo vivo. Exemplo. Uma maçã. Enquanto a maçã está crua, ela é alcalina. Então ela vai durar 20, 30 dias ou mais viva. Sem morte. Sem morrer. Sem apodrecer. Quando eu coloco uma maçã no forno, em 4 dias, mesmo deixando na geladeira, vai começar a encher de fungos. Por quê? Porque o alimento agora está morto, está ácido. Tem vitaminas, tem alguns minerais, mas não tem enzimas, que é o que dá a vida no alimento. É a vida, a medicina do alimento, vamos dizer assim. Já não tem mais. Ou seja, que a vida que estava no alimento agora não está mais. Por isso que existe a medicina viva, ou alimentação viva, como muitos denominam, é alimentação crua, alimentação viva. Por isso que a pessoa se cura de muitos problemas quando faz uma dieta crua, porque ela está fazendo uma alimentação viva, não está comendo nada morto. Para vocês entenderem melhor o que é uma alimentação viva e uma alimentação morta, é o seguinte, é muito simples, hein? Eu trato de explicar coisas simples para a pessoa entender. Quando você pega um feijão, coloca ele de molho na água, né? Ele está morto? Não, porque ele vai brotar. Qualquer momento ele vai brotar. Se você pega aquele feijão que deixou de molho e coloca na terra, o que vai acontecer com ele? Porque ele está vivo, ele vai gerar vida. Quando você pegou aquele feijão de molho e cozinhou, agora pega aquele feijão cozido, bota na terra, ele vai nascer? Por quê? Já não tem vida. Ficou claro agora? Então agora eu tenho um alimento, enquanto ele tinha vida, eu podia comer até os brotos dele, eu estava comendo algo vivo. Quando eu cozinhei ele, já não está vivo. É alimento? É, mas não é medicina. Então, o alimento que Deus deu para Adão era alimento e medicina. O alimento que nós comemos hoje, que cozinhamos, é somente alimento, mas não é mais medicina. Por isso que mesmo comendo alimentos saudáveis, cozidos em muita quantidade, eu posso também ter doenças. Sim. Por isso que eu expliquei, só não é medicina. Ele é comida, mas é acidificante. Tá? Ele vai ter um grau pouco, mas, olha só, é um grau pouco. É uma acidificação muito pouca, baixa. Tá? Não é como comer carne. Tá? Não é como comer carne. Olha só,
acidificação da carne? Está entre 3 e 4. É mais acidificante. Mas se eu como arroz com feijão, a acidificação é pouca. Não é muito. É alimentação cozida, estou falando, hein? Do broto não, o broto é alcalino. É, lógico. Só que todos os feijões, as leguminosas, a gente tem que comer só em forma de broto, porque não dá de comer ele cru, porque não, o organismo não aceita ele cru. Só em forma de broto. Quando a pessoa está fazendo uma dieta crua e quer comer lentilha, ou feijão, azuki, né? Ou soja, tem que comer em forma de broto. Nunca come o feijão assim cru porque é perigoso. Tá? Ele não é bom. Deus não criou o feijão para comer cru, tem que comer ele bem cozido. Só em forma de broto mesmo. Tá? Por isso que na dieta crua eu vou mais para o Éden e fora do Éden. Eu prefiro na dieta crua comer fruta, cereal e oleaginosa. No almoço, vegetais, cereais e oleaginosa. E em casa, praticamente broto de leguminosa, nada. Só de soja porque a gente compra no mercado. É fácil, né? Já está lá, já pronto, então a gente não perde tempo. Por quê? Porque não temos tempo, temos uma fábrica, nós trabalhamos toda a família praticamente na fábrica. Só o meu filho mais velho trabalha na União Argentina, na União Adventista. Mas o resto, a minha esposa e o Brian, trabalhamos na fábrica. Então é o dia inteiro. Às vezes, lá 10 horas da noite, nós não temos tempo de estar fazendo broto, molhar a cada 3 horas, não temos tempo. É mais fácil no mercado comprar o broto de soja e comer ele. Em alguma salada a gente coloca, se não é arroz com feijão, grão de bico, já cozido. Tá? Por quê? Porque a dieta crua se faz a pessoa que está doente. Uma vez que se curou de um câncer, 4 meses, 5 meses, se curou do câncer, aí então ela vai passar a ter uma alimentação, vai escolher um 50% cozido, cru, e um 50% cozido. Tá? Aí ela vai já entrando os alimentos integrais na vida dela. Não é que vai passar a vida, a não ser que ela queira, como a Nettie Larkins, que desejou ter uma vida crudífera e hoje faz 25 anos que come cru, o Eduardo Coraza, né? Que também faz 12 anos que come tudo cru. Eu tenho a intenção de comer tudo cru normalmente, só que eu estou adaptando o meu corpo, porque eu sou ectomorfo. Se eu deixo de uma hora para outra, eu fico muito magro. Então eu estou acostumando a minha mente, já estou em mais de 70% de comida crua por dia. Tá? Então, por exemplo, o meu de jejum, muitas vezes é fruta crua. Hoje, por exemplo, foi tudo cru. Hoje eu comi 2 bananas, um caqui, meio mamão e meio abacate. E abacate grande. Esse é o meu de jejum. Forte, não? Abacate com mel, bem gostoso. Aí comi 5 castanhas do Pará. Às vezes lá em casa meus filhos dizem, não, eu não sei onde é que vai, onde que entra todas essas frutas. Uma fruta, olha só. Vamos. Silêncio. A fruta. O que eu falei ontem? O pilouro não fecha enquanto estou comendo fruta crua. Então estou comendo e está indo para o intestino. Entendeu? O que vai haver? Vai haver uma satisfação. Não é estômago cheio aqui. Enquanto eu estou comendo fruta crua, está indo para o intestino. Então vai haver uma satisfação. A satisfação quando é? Quando a absorção rápida e uma boa mastigação de fruta está já havendo. Enquanto eu estou mastigando, já está havendo absorção. E quando deu a absorção dos nutrientes que eu preciso, o que acontece com o meu cérebro? Paulo, basta. Já deu. Para de comer fruta. Eu parei. Por mim, eu comia outro abacate. Eu gosto. E num abacate grandão que não tem na Argentina, tem umas coisinhas pequenininhas lá. E não me escute os argentinos. Então, ficou claro? O tema alcalinização, acidificação. Ficou claro? Então, vamos seguir. Temos muito para falar hoje, hein? Os alimentos de origem animal, o pH está entre 3 e 4. Já é mais acidificante. Se eu tomo leite, se eu como queijo, se eu como carne de diferentes bichos. Quando eu falo carne é tudo, hein? É frango, é peixe, é tudo. Carne é carne. Peixe não dá em árvore, então é carne, tá? Porque uma vez eu falei num curso, não é para comer carne, não sei quanto, e uma mulher disse, e peixe pode? Eu disse, dá em árvore.
chá preto, açúcar, vinagre, álcool, tabaco, café e chimarrão. Todos esses alimentos são mais acidificantes ainda. A quimioterapia, cerveja, sorvete, marisco, sobremesa, antibiótico, refrigerante, mais acidificante ainda. Não esquece que o nosso sangue é 7,4, hein? E se você consome alimentos que é muito acidificante, o organismo tem que neutralizar. E para neutralizar essa acidificação, precisamos perder cálcio. Deus fez uma grande fonte de cálcio pensando nisso. E aí o organismo tem que liberar cálcio para neutralizar a acidificação do leite que tu tomou. Mas a indústria botou na tua cabeça que tomando leite vai ter cálcio. Só que a acidificação do leite faz perder cálcio. Tu come queijo, aquela pizza bem gostosa, vai fazer perder cálcio. E lá pelos 40, 45, 50, as mulheres vão ter osteoporose, principalmente. Vai desenvolver reumatismo, vai desenvolver artrite, vai desenvolver artrose e um montão de outras doenças. Por quê? Porque o organismo está perdendo cálcio. Principalmente o açúcar. Olha só o nível do açúcar. 2. Depois as crianças vêm para a igreja toda e não sabe a mãe por que está assim toda espavitada, né? Suquinho com açúcar, guloseima com açúcar, chocolatinho com açúcar, leite com açúcar, tudo com açúcar, 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 açúcar. A indústria da cana-de-açúcar é uma indústria milionária. Por quê? Porque as indústrias fazem tudo com açúcar, tudo tem açúcar. O Dr. Otto Warburg, esse mesmo médico, lá pelos anos 40, 50, ele falou: a causa primária do câncer é o açúcar de cana refinada e as proteínas de origem animal. Causa primária do câncer. Ah, mas todo mundo tem célula de câncer? Não, mentira. A célula normal de um ser humano, ela vai se multiplicar todos os dias vai perder célula, vai nascer célula todos os dias, trilhões de células. Só que uma célula, quando começa a receber muito açúcar, ela tem apoptose. É o suicídio, a morte celular. E as células vão querer uma cuidar da outra e vão se aglomerando, aglomerando, aglomerando até que forma um tumor. Essa aglomeração celular, células cancerosas, chama tumor. Miomas, endocarcinoma, tem vários nomes, mas vamos denominar hoje tumor, para vocês saberem bem do que eu estou falando. Então, para evitar tudo isso, nós temos que começar a mudar a nossa mente e saber que precisamos de mais alimentos alcalinizantes e alimentos acidificantes. Quando eu conheço essa base da formação das doenças, então aí começo a entender por que eu estou doente. Cada pessoa que eu atendo, pessoa doente, eu explico isso para ela. Eu faço entender esse seminário, essa parte do seminário. Ela entendeu essa parte aqui, ela vai para casa contente, sabendo por que ela está doente. Ela está doente porque ela comeu o alimento acidificante. A partir de agora ela tem que comer um alimento alcalinizante. E é incrível que a reversão que a pessoa pode ter. Incrível. Volto a falar para quem não teve na sexta-feira, ontem. De 2 anos para cá, tivemos mais de 200 casos de pessoas curadas. De tudo que você possa imaginar. Até esclerose múltipla. Até esclerose múltipla. Problemas de depressão. Problemas mentais. Câncer de diferentes tipos. Diabetes. Fibromialgia. Endometriose. Vários tipos de doenças raras. Como doenças autoimunes. Que para a medicina não tem cura. Tivemos casos já em Tubarão, tem meu amigo Sidney que está sendo curado. 7 meses de dieta crua. Então, alcalinizar é impressionante. Como o nosso organismo pode se restituir, as células se restituem, o sangue melhora, a qualidade de vida melhora, a pele melhora. Viram o que o pastor Elzio hoje falou? Ele sente até que a pele melhorou, onde estava áspera, a pele melhorou. Pessoas que dizem, Paulo, estou tendo queda de cabelo. Porque a minha unha está ruim.
Ah, porque várias coisas do corpo estão mal. Eu digo, olha, faz a dieta crua, toma suco de cenoura, vai ver que vai melhorar. Suco de cenoura tem vitamina A, melhora a unha, melhora o cabelo, melhora tudo no organismo, a pele. Hipócrates disse que a sua medicina seja que a sua comida seja a sua medicina e que sua medicina seja a sua própria comida. Então, quando nós falamos do alimento cru, estamos falando do alimento que é a medicina. Quando estamos falando do alimento cozido, é somente alimento. Não esqueçam disso. Para aquelas pessoas que dizem, mas a dieta crua é muito radical e que eu já tenho 50 anos, não vou conseguir fazer, ou porque a minha mãezinha tem 68, aí tenho Elza de 92 anos, na Argentina, fazendo a dieta crua. 92 anos, aí é como ela estava com câncer de pele. 30 dias, já foi melhorando a qualidade da pele. Eu primeiro abro um parêntese e digo, 92 anos. 92 anos. Que esperança de vida tem uma pessoa de 92 anos com um câncer? Né? É que Deus não colocou um chip na nossa mente com desejo de morte. Por mais que a pessoa vá a um suicídio. Não tem o desejo de morte. Ela tem desejo de desaparecer do mapa pelo algo que está acontecendo na vida dela. Mas o desejo de morrer, se ela pudesse se livrar daquele problema, ela não se suicidaria. Mas o problema às vezes é tão grande que ela deixa cair na tentação do inimigo e se suicida. Mas a ânsia de vida, ela está no ser humano. Elza ela demonstrou isso para mim. Eu tenho vontade de seguir vivendo uns anos mais. Quero ter qualidade de vida. Eu disse para ela, para Maria, a filha dela, tem chance de você se curar com esse câncer que o médico já determinou terminal, porque ele estava aqui na testa dela, mas tinha tomado o globo ocular, sabe? Uma bola ao redor do globo ocular. Olha só o que aconteceu na vida dela. Terceiro mês, começou a modificar a qualidade da pele dela, aos 92 anos, né? Começou a esticar a pele. O câncer começou a melhorar. Aí, para diminuir a causa, são 5 meses de tratamento. E olha o que aconteceu aqui. Aqui, o câncer estourou. O organismo expeliu e expulsou aquele tumor que estava lá dentro, sem ajuda médica. Colocou para fora uma bola. Saiu por aquele buraquinho ali. Ela tinha a casquinha foi se formando, a casquinha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. No 5º mês, de noite, ela botou aquela bolinha para fora. Aí o que o médico fez? Tirou dali um pedacinho para fazer a biópsia, para ver como é que ela estava, e comprovou, através da biópsia, daquele tumor, que ela não tem mais câncer. Olha só o que aconteceu. Aí está a Elza. Aí o que o médico fez? Tirou um pedaço de pele dessa pálpebra, colocou lá e consertou aquela partezinha que estava danificada. Agora, o que vai acontecer com ela? Eu estou esperando a outra foto. Ela vai ficar mais nova. Né? A pele esticou e aquela pálpebra que parece velhinho, assim, tudo caído, ela não vai ter. Ganhou uma cirurgia plástica. Né? Então, Deus, quando faz a coisa, faz tudo perfeito. Curou o câncer dela, ela vai ficar mais jovenzinha ainda. Né? E ainda vai agora seguir com a alimentação crua, que ela disse que não quer mais deixar. Já faz 7 meses que ela come tudo cru. Então não diga como desculpa que você não consegue fazer 30 dias ou 60 dias de comida crua. Tá? Porque a Elza tem 92 anos e está fazendo 7 meses de dieta crua. Assim como eu também tenho a Cecília de 5 aninhos com um problema de vitiligo no olho, aqui no Brasil. E já vai como 5 meses comendo tudo cru, 5 aninhos. E ela disse, mãe, quando é que eu vou comer arroz com feijão? Mas está se curando, está desaparecendo o vitiligo. E é outra coisa que a medicina não acreditava que se podia curar. Tem 2 pessoas se curando de vitiligo.
Ela aqui no Brasil, de 5 anos, e Maxi, um rapaz de 34 lá na Argentina. Tá também? Então vamos lá. Os cereais, as frutas, as oleaginosas e os vegetais constituem o alimento escolhido por nosso Criador. Preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Aí está o lugar, né? Ciência do Bom Viver, página 293. Aí eu apresentei de manhã, são 4 linhas de alimentos, onde Deus escolheu para o ser humano. Se você quer ter saúde, aceite o alimento que Deus escolheu para você, e preparado da forma mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Através da alimentação natural, não somente estaremos alimentando, que é o que já falei, senão estaremos obtendo medicina, né? E também estaremos evitando muitas classes de doenças. Existem 5 alimentos. Tem água para mim aqui? Aqui. 5 alimentos mais acidificantes. Em primeiro lugar, a carne. Um dos alimentos mais acidificantes que tem, eu não estou colocando aqui em nível, né, classe, porque um dos mais acidificantes já vimos que é o açúcar, mas vamos falar primeiramente da carne. A Organização Mundial da Saúde comprova que a carne aumenta o risco de câncer. Precisamos da Organização Mundial da Saúde para saber que a carne aumenta o risco de câncer? Precisamos dos adventistas? Não vi muita fé nisso, hein? Há mais de 100 anos atrás, Ellen White disse, em uma citação, ela falou assim que Deus disse para ela que a maldição de Deus ia cair sobre os animais e que o câncer, as infecções e a tuberculose são doenças provenientes da alimentação de origem animal. Então, precisamos da OMS para dizer que o câncer vem através da carne? Não precisamos. Porque nós já temos a bênção do Espírito de Profecia, Deus inspirar uma mulher sem estudo para dizer algo que hoje a Organização Mundial da Saúde está comprovando. Tá? Então, o que dá isso para nós? Só alegria de saber que nós já tínhamos tudo isso escrito e que hoje, recém, a ciência está, né, dando um passo ao lado para dizer, uau, é verdade, a carne produz câncer. Tá? Os tipos de câncer mais frequentes. Pulmão, em primeiro lugar, né, pulmão e mama. Pulmão nos homens, mama nas mulheres. Esses está em primeiro lugar no mundo, que é câncer, não que é doença, né? E em segundo lugar, o câncer de intestino. O consumo de aves e ovos aumenta o risco de câncer de útero e próstata. Tanto o câncer de útero e próstata também tem que cuidar de ter uma alimentação balanceada, à base de fibras, seja fibras das frutas, fibras dos cereais, as fibras tanto solúveis como insolúveis, porque quando temos fibra, não vamos ter problema de constipação. E quando temos problema de constipação, podemos juntar até 10 ou 15 quilos de matéria fecal nos nossos intestinos. E o intestino grosso, a parte que passa aqui na parte de cima, ele pode se desgarrar e apertar a bexiga, causando assim problema na parte mais baixa, que seria o útero ou a próstata. Então, aí, por ter tanta matéria fecal dentro do intestino, podemos causar ou acarrear esse problema. Então, o que em primeiro lugar é consumir muitas fibras, muitos cereais integrais, muitas frutas, muitos vegetais, para evitar de ter matéria fecal acumulada no nosso organismo. Poder ir todos os dias, 1 ou 2 vezes no banheiro. Se você não vai pelo menos uma vez no banheiro por dia, você está em um grave perigo. Tá? Então, vá a um médico, a um gastroenterologista, seria? A um gastro, sim, né? Já ia sair gastroenterólogo. Então, vá no gastro para poder ver como está o seu intestino, o funcionamento intestinal, para ver se não tem problema sério, se você não está indo pelo menos uma vez ao banheiro, tá? Então, aí começa um grave perigo. E olha, eu acho incrível que Ellen White tenha falado sobre isso. Ela falou algo incrível, que as doenças começam no intestino. Conselho sobre saúde. As doenças começam no intestino. Eu digo, como essa mulher, só inspirada por Deus mesmo, para poder dizer uma coisa dessa.
quando a ciência não tinha nada estudado sobre isso. Outra coisa que ela falou, existe uma relação muito íntima entre intestino e mente. E hoje a ciência está comprovando que doenças, esclerose, doenças, depressão, começa no intestino. Então temos que cuidar principalmente do nosso intestino. A alimentação é uma forma de cuidar do nosso intestino. E se cuidamos do nosso intestino, estamos cuidando de um porcentagem muito alta de doenças. Então, trate de cuidar do seu intestino ao ponto de ir mais de uma vez por dia ao banheiro. Quando você conseguir ir 2 vezes ao banheiro por dia, seu intestino já está trabalhando praticamente perfeito. Tá bom? Agora, a pessoa que faz a dieta crua, não se assuste se passa uma semana sem ir no banheiro, hein? Tá? Não se assuste. Porque, olha só, 2 dias tomando água, 2 dias tomando suco, 2 dias comendo fruta, praticamente zero. Então, não se preocupe de passar vários dias sem ir no banheiro. Agora, a partir do 7º dia, cuidado, porque aí vai já várias vezes no banheiro. Deus falou que em um curto espaço de tempo não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. Isso Deus falou em 1898 e foi publicado no ano de 1901. 1901, Deus disse que dentro de um curto período não seria seguro comer nada de origem animal. E já vimos a gripe porcina, a febre aviar, a vaca louca, vacas com mastite, vacas com deterioração no ubre. Todas essas doenças a gente já viu. O que é que estamos esperando mais? Jesus bate na nossa porta e diga, camarada, por favor, deixei tantos livros escritos, mandei o Paulo e você ainda não decidiu? E outros que vieram aqui seguramente, né, e falaram assuntos parecidos. Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Daí, se tu duvidava e ainda ia acreditar só quando a OMS lançasse no mercado essa teoria do câncer através da carne, nós já tínhamos isso escrito há mais de 100 anos atrás. 1902 foi publicado Pacific Union Record. Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Só um pedacinho, eu digo, ai, aquele churrasquinho, aquela gordurinha. Lá no Rio, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, a terra do churrasco. Quantas vezes falamos assim, né? Só um pedacinho, não vai fazer mal para ninguém, né? A gente fala. Esse pedacinho pode ser fatal. Sabe por quê? Porque a gente diz, 2 gramas de gordurinha de churrasco não vai fazer mal ou tão mal assim, né? Mas a gente não faz matemática na nossa vida diária. Agora eu vou fazer um pouco de matemática com vocês. Agora, em primeiro lugar, vamos só ver aquele pedacinho, né? 50 gramas de batata frita tem 8 gramas de gordura saturada. 100 gramas de pães de padaria tem 9 gramas de gordura saturada. Um bife de patinho tem 13 gramas de gordura saturada. E 50 gramas de mussarela tem 21 gramas de gordura saturada. Que situação, hein? Quantas vezes essa situação? E não muda, né? Vive essa situação e não muda, hein? Cabeça dura. Olha só. Agora imagine 2 gramas de gordura saturada. Se ficasse impregnada só essas 2 gramas. Olha só, a camarada comeu um bife de patinho, tem 13 gramas. Eu vou ser bem bonzinho, vou botar só 2 gramas acumuladas hoje. Porque lá no intestino, né, como eu falei, lá na mucosa intestinal, se houve uma fissurinha e está aberta, toda a gordura por ali vai passar. E vai se acumular. E vai tapar as células. O açúcar não vai entrar nas células. Vai passar, o açúcar vai ficar no sangue. E aquela gordura vai se acumular. E outra gordura vai tapar outra artéria. E daquela artéria sair ali um capilar ou uma veinha, agora está tapado, já não tem mais sangue por ali. Aí começa as varizes. Agora tantas varizes, por quê? Sangue não passa mais por ali. E agora é um montão de outras coisas. E gordura do ladinho da barriga, gordura no pescoço. Quando vai parar tanta gordura? Gordura acumulada. Mas era só 2 graminhas. Pois é, Paulo, mas 2 graminhas vão acumulando.
E em 30 dias são 60 gramas. Em um ano são 720 gramas. Em 10 anos são 7,2 kg. Em 40 anos são 28 quilos de gordura acumulada. E eram só 2 graminhas. Mas eu não fiz matemática diária. Temos que aprender a fazer matemática diária. A mesma coisa acontece com o pecado. Você vai a Deus com pecado, no outro dia vai outro pecado, e passa outro dia outro pecado, e passou 2, 3 dias, não fez pecado. Aquele pecado, não? Aquele acariciado. Aquele que você gosta e acaricia, que gostosinho, que está contigo. Aquele pecadinho. Só você sabe. Aí quando você chega no final do ano, você diz assim, esse pecado, eu fiz ele 3 vezes por semana. No ano foram 36 vezes? 36 vezes eu fiz esse pecado. E nos últimos 10 anos, 360 vezes. E nesses últimos 40 anos, mais de 1000 vezes. E não parei ainda. Quantas vezes eu fui a Deus com esse pecado? Mais de 1000 vezes. Vê como soma? Mas quando você pratica, parece que é só aquele pecado. Mas vai passando os anos na nossa vida. 40 anos passa, 50 anos chega, 60, e o pecado segue. Quantas vezes fui a Deus com aquele pecado? E meu Deus é tão amoroso que quando eu vou para Ele de Senhor, agora que eu fiz a conta, agora eu entendo, mais de 1000 vezes venho a Ti. E Ele diz, não, Paulo, é a primeira vez que eu te vejo aqui. Porque o resto eu esqueci. Maravilhoso, né? Só que o organismo não esquece, a gordurinha fica acumulada. E faz se lembrar todos os dias. Todos os dias que está ali o churrasquinho, que está ali o bife de patinho, que está ali o pão da padaria, está tudo ali. E não sai. Tu briga com ele, tu olha para o corpo, olha para o espelho, a gordurinha não sai. Ai, tem que ir para academia, eu não gosto da academia, agora tem que fazer dieta crua. E aí tu vai perder. Mas realmente, não é tu que vai perder. Quem vai perder a parada aí, sabe quem é? O inimigo de Deus. Que adora ver tu sofrer. Que adora ver tu gordo ou gorda. Que adora ver tu cheio de câncer. E faz festa ao redor de ti quando tu está comendo churrasco. E faz festa ao redor de ti quando tu está comendo a pizza. Porque ele vai dizer assim, agora tu vai sofrer mais. Tu vai ter um câncer miserável. Tu vai ter pedra na vesícula, seu infeliz. Assim é Satanás. Mas Jesus ali está sofrendo contigo. Eu disse, meu irmão, eu mandei Ellen White escrever os livros lá. Ela se dedicou num momento de crise lá nos Estados Unidos. Difícil, ninguém acreditou nela. E hoje estão vendo que ela falou a verdade. A Organização Mundial da Saúde está comprovando. O escrito dela está certo. O câncer é produzido por isso. A tuberculose é produzida por isso. As infecções são produzidas por isso. Hoje tu sabe, meu irmão. Então, por que tu ainda é cabeça dura? O passado sim criticou ela, mas tu não precisa criticar, porque as provas são contundentes, são claras. Então tu tem que abraçar essa causa e viver esse momento, deixar de ser infeliz, deixar de dar alegria para o meu inimigo, dá alegria para mim que vou te salvar. A carne tem gordura, não podemos extrair a gordura dela, por mais magra que ela seja, ela tem gordura. E se eu tirasse toda a gordura dela, e se eu tirasse todo o sangue dela, ficaria um pedaço de papelão e eu não gostaria de comer. A carne é boa porque tem gordura, por isso é boa, só que é boa e está em pecado. Porque Deus disse que não tem que ter gordura e nem sangue. Se tiver gordura e sangue, é pecado. Porque é uma lei perpétua e a infração da lei é pecado. Então, essa gordura vai fazer as minhas artérias tapar e obstruir. É como pegar aquela mangueira e botar o dedo na frente e aquela água vai ter mais força. Isso é pressão arterial. As minhas artérias vão ter mais pressão agora, porque o nível de fluxo agora vai diminuir. Então a pressão vai ser muito maior. Ah, eu tenho pressão arterial, porque tuas artérias estão tapadas de gordura. Quando eu entendi essa causa, eu disse, então, assim como eu não preciso ir no médico destapar minhas artérias, eu vou fazer a mesma coisa na minha cozinha. A partir de hoje, não quero mais prato com comida, nem com óleo, o resto de comida na pia. Todo mundo vai agora pegar a toalhinha de papel e vai no lixo e vai limpar o seu prato. E o prato vai para a pia limpinho.
faz 25 anos que não gasto com pessoas para vir desentupir os canos da minha casa. Porque assim como eu cuido das minhas artérias, também cuido da minha casa, dos canos da minha casa. Porque a mesma forma que a gordura tapa minhas artérias, também tapa todo o cano da minha casa. Pega as gorduras do cano. Então não tenho que gastar nem lá, nem aqui. E a gordura não só tapa as artérias, senão através disso vai vir a hipertensão, colesterol, triglicérides, diabetes, obesidade, osteoporose e câncer. E mais, segue a lista, hein? Toda classe de infecções, dores, infarto, arteriosclerose, AVC, depressão e demência. Todas as doenças relacionadas com a carne. Deus deixou na natureza as suas escovinhas maravilhosas para poder limpar as artérias. Se tu quer limpar as artérias, tem pressão alta, né, hipertensão, você tem problema de colesterol, triglicérido, então tu usa essas sementinhas milagrosas, a linhaça, gergelim, girassol, semente oleaginosa, a chia também, e as fibras solúveis está presente na aveia e na maçã. Coma muita maçã, coma muita aveia. Aí estão as fibras solúveis e as insolúveis. As solúveis é aquela que se solubiliza no sangue. E as insolúveis são aquelas que limpam todo o intestino. Que são as casquinhas dos cereais. Tá? O açúcar. Esse é o maior veneno dito por Dr. Otto Warburg. Todo o açúcar produzido pela indústria termina dentro da tua casa. Tudo. O açúcar que vai para a tua casa é 50% da produção mundial. O açúcar que a outros 50% vai para a indústria, só que termina dentro da tua casa também. Ou seja, que todo o açúcar que é produzido mundialmente termina dentro da tua casa. E esse é uma das maiores conquistas de Satanás para entrar nos lares e dominar a faculdade física, mental e moral do homem. Nos últimos 70 anos, o número de diabéticos cresceu a 1.800%. Uma cifra alarmante. As células malignas requerem combustível para crescer. O Dr. Otto Warburg demonstrou que as células malignas vivem quase completamente de açúcar e proteína de origem animal. Então, não é real que todo mundo tem câncer. Você vai ter câncer se dá o alimento para ele sobreviver. Mas se você faz exercício físico, tem uma boa respiração, consome bastante ar, come frutas e verduras cruas em boa quantidade, e não consome esses dois elementos, você não precisa ter câncer. Ou diretamente não vai ter câncer. O açúcar, ele se tornou um grande ladrão de cálcio. Por quê? Porque quando consumimos açúcar, o organismo tem que liberar muito cálcio para neutralizar a acidificação causada pelo açúcar. E aí é onde acontece essa perda de cálcio nos ossos e vai gerar o que chamamos de osteoporose. Aqui é um osso normal, esse é um osso com osteoporose. Eu conheci Patrícia no ano 2010, lá na Argentina, prostrada numa cama, tomando morfina 3 vezes por dia. Câncer de ossos. 5 médicos amigos meus olharam as radiografias, tomografia da Patrícia e todos eles me perguntaram, essa mulher está viva ainda? Porque ela já não tinha ossos, ela tinha fragmentos ósseos. Por exemplo, o cóccix, o último ossinho da coluna vertebral, na radiografia já não existia. As 2 vértebras que seguem o cóccix também não existiam. Todos os ossos na parte lombar eram fragmentos somente. E outra coisa que me chamou a atenção é que a parte do fêmur está sobre... Como se chama esse osso aqui? Eu esqueci. Mas... Esqueci o nome. Aonde se apoia o fêmur? A osso do quadril aqui. Esqueci o nome. No apoio do fêmur, ele não existia mais esse apoio. E o fêmur estava assim, para cima. Ele tava, a ponta do fêmur, que é mais ou menos aqui, estava aqui, ó. Os 2 fêmurs estavam aqui em cima. Então, aí eu perguntei para ela, Patrícia, eu vou fazer uma só pergunta.
para você estar nesse estado, você deve ter consumido muito açúcar, né? E ela disse, o açúcar na minha vida foi uma maldição. Assim? Eu disse, por quê? Porque eu vivia de açúcar. Para fazer tomar um café, eu colocava 6 colheres de açúcar. Eu vivia comendo bolo, sorvete, sobremesa. O açúcar foi um vício na minha vida. Eu disse, o açúcar foi o que te levou a ter esse estado crítico, com esse câncer dos ossos. Eu apresentei esse material sobre o açúcar. Quando uma criança, os pais dão muito açúcar para a criança, os primeiros ossos que estão expostos são os dentes, por isso que aparecem as cáries, porque o dente libera cálcio para neutralizar a acidificação causada na boca, e aí é onde a criança vai ter cáries. Ellen White falou no livro Conselho sobre Regime Alimentar, nas páginas muito seguidas, o açúcar sobrecarrega o organismo e atrapalha o trabalho da máquina vivente. O açúcar aqui escapou uma palavra em espanhol. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isso ofusca a mente e traz mau humor. Pessoas mal-humoradas são pessoas que consomem muito açúcar. Outra matemática. É quando vocês veem, principalmente no trânsito, quando vê o pessoal mal-humorado, diz, ei, baixa com açúcar aí. Diz, hoje em dia, né, estudos científicos, que uma pessoa que consome, por exemplo, 1 litro de refrigerante por dia, 1 litro de refrigerante tem 120 gramas de açúcar. Tem gente que não toma água e toma só refrigerante. Conheci pessoas assim. Não tomam nada de água, mas tomam refrigerante o dia inteiro. Até um nutricionista da academia onde eu vou, toma uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola por dia. Nutricionista. Ele diz que é excelente Coca-Cola. Eu disse excelente para causar câncer. Então, 1 litro de refrigerante, somando bolo, guloseimas, café, chás, bolacha, estimam o consumo de 200 gramas de açúcar por dia, por pessoa. Tem pessoas que consomem até mais, mas vamos colocar 200 gramas. A matemática outra vez. 200 gramas por dia, em 30 dias são 6 quilos de açúcar por mês. 72 quilos por ano. O estudo, tanto na Argentina como no Brasil, é uma média de 50 a 70 quilos de açúcar por pessoa. Tá? Em 10 anos, 720 quilos de açúcar, e em 40 anos, quase 3 toneladas de açúcar. O bebê nasceu, aí o pai compra um caminhãozinho e diz, esse caminhão aqui é para o meu filho. Ninguém toca. Tem açúcar para ele usar durante 40 anos. Mais ou menos assim, tá? Seria um escândalo, né? Seria uma coisa horrível. Mas você consome açúcar sem perceber. Muitas coisas que você come têm quantidade muito alta de açúcar. Eu estou falando de açúcar refinado, tá? Açúcar de cana de açúcar refinado. Farinhas refinadas. Quando eu falo de farinhas refinadas, eu estou falando especificamente da farinha de trigo refinada. E aí entra o plano de Satanás, o plano diabólico, onde ele disse que ia transformar o trigo em veneno. O trigo que Satanás ia transformar em veneno não é o trigo modificado, geneticamente modificado. É o trigo dividido, vamos dizer assim. O trigo veneno. É isso que Satanás, que eu vou mostrar amanhã, no programa De Que Lado Você Está. Sobre o plano de Satanás e o plano de Deus. Então, o que são calorias vazias? Justamente a farinha branca, ela é constituída de calorias vazias. É aquela caloria que, ou seja, aquela comida que contém calorias, mas não tem nenhum valor nutricional. Isso são calorias vazias. Se eu consumo o trigo de grão, ou o grão de trigo integral, a farinha integral, ali eu tenho nutrição. Mas quando eu consumo a farinha branca, não tem nutrição. Tem 2 excessos. Excesso de amido e excesso de glúten. Olha só. O trigo está composto de 4 partes. O farelo, a parte de fora, o germen, onde brota a semente, e dentro tem o amido e o glúten. Nessa proporção, está perfeito. É a proporção perfeita criada por Deus. Nem se você mistura farinha branca, farelo, amido e glúten, você vai ter a perfeição que Deus está oferecendo através do grão integral. Então, aquele grão integral
se você compra um moinhozinho para moer e fazer a sua farinha, ou vai num lugar que seja não adulterado, né, um lugar que você possa confiar, como é o moinho onde eu compro a minha farinha integral lá, e o rapaz tem um moinho, ele ali moe na minha presença, e eu compro a farinha dele, bom, esse lugar é confiável. Então, esse lugar eu vou e compro a farinha. Ou como Hausbrot, que é uma rede de padarias integrais em Buenos Aires. Hausbrot é uma família alemã, eles plantam o trigo orgânico, e eles moem no seu próprio moinho o trigo orgânico deles, e eles mesmos fazem os pães integrais e um montão de coisas integrais, e tem 28 padarias dentro de Buenos Aires. Então tu vai lá no Hausbrot, que eu já visitei a fábrica, eu visitei como eles fazem os pães, eu tive lá durante um tempo, um período com eles, então eu vou no Hausbrot e compro o pão e sei do que eu estou comendo. É um trigo integral, que é um trigo plantado orgânico, o cultivo deles é toda a técnica alemã, por isso se chama Hausbrot, casa de pão, em alemão. Tá? Então, quando você pode confiar num lugar para comprar, vai e compre. Mas não compre qualquer coisa, porque vai ter muito açúcar, vai ter farinha refinada, mentira, né? E quando eu digo assim, ó, dentro do plano de Deus, é um plano verdadeiro. O plano de Satanás é um plano mentiroso. É um plano que te quer derrubar. E é viciante, Então, Deus, ele dá uma semente que tem 4 partes. Satanás te oferece uma semente com 2 partes. Tá? Cada vez que vai na padaria, tu vai comprar um pão que só tem amido e glúten. Excesso de amido e excesso de glúten. Porque o farelo e o germe de trigo, ele tirou para dar para os porcos, para engordar os porcos. A parte boa. E é 2 partes ótima, porque olha só, o que ele tirou? Ele tirou o farelo, que faria com que tu nunca tivesse um câncer intestinal. Nunca. Nunca tivesse problema de diverticulites. Nunca. Se tu estivesse comendo, desde que nascesse, o cereal integral. Tá? Nunca tivesse problema de inchaço, inchaço no intestino. E tirou o germe, que é a vitamina E, antioxidante natural, que nunca faria tu ter problema de reumatismo, nunca faria ter problema de articulação, baixar, né? E poder ir lá embaixo, saltar normal, né? Levantar as pernas. Tu nunca ia ter problema disso. Nunca. Porque tu ia ter uma boa articulação, porque tu ia ter um consumo de vitamina E, que é antioxidante natural. Mas a pessoa consome a farinha refinada, então quando chega aos 50, já está se abaixando, já com dificuldade, e se abaixa mal, já ataca o nervo ciático, e aí então acabou tudo. Por quê? Porque ele quer isso para ti. Eu vou mostrar amanhã, tá? E com a farinha refinada, a gente vê todas as coisas que tem no mercado, feito com farinha refinada. Geralmente, do lado de uma padaria vai ter uma farmácia, ou do lado de um açougue também vai ter uma farmácia, porque aquela pessoa que é cliente na padaria vai terminar sendo cliente na farmácia, ou aquela que é cliente no açougue vai terminar sendo cliente na farmácia. Tá? Ellen White falou, na elaboração do pão, a farinha branca, muito fina, não é a melhor. Seu uso não é saudável nem econômico. O pão com farinha branca carece dos elementos nutritivos que se encontram no pão feito com farinha integral. E é a causa frequente de prisão de ventre e outros efeitos maléficos. Medicina e Salvação, página 208. Então Deus, através do Espírito de Profecia, já nos estava alertando. Coma pão. Pão é bom, mas como tem que ser? Integral. Coma pão integral. Não compre pão branco, você vai ter problema depois. Pão refinado, ele é pobre, ele é mentiroso, ele carece de nutrientes. Você vai gastar dinheiro comprando pão branco e depois vai terminar gastando na farmácia. Então você compra pão integral, está investindo na sua saúde. Leite. O 4º veneno. O leite é um alimento muito saudável, é um alimento muito rico em caseína. É muito bom o leite para o bezerro, não para ser humano. Nós somos os únicos animais que tomamos leite de outra espécie. O gato toma leite porque a gente dá, mas ele sozinho não vai tomar leite de vaca. Ele não vai comprar leite de vaca para tomar.
É porque o ser humano acostumou ele, adaptou ele tomando leite. Mas ele, normalmente, se ele crescesse na selva, ele não tomaria leite de vaca. Gato tomaria leite da sua mãe. Quando ele crescesse, ele comeria, caçaria os ratinhos, coisinhas para ele comer. Nunca ele tomaria mais leite na vida dele. Mas a gente dá leite na frente dele, o bichinho vai tomar, vai comer. Mas os animais, normalmente, não tomam leite de outra espécie. Somos nós os únicos inteligentes que tomamos leite de outra espécie. E mais, tomamos leite depois da idade de lactação, que termina aos 2 anos de idade. E somos tão nécios que se uma menina de 15 anos visse a mãe dando de mamar para o seu filhinho de 1 ano, e a filha viesse de 15 anos, mamãe, dá um pouquinho da teta, a mãe olharia para ela com uma cara rara e diria como? Vem aqui, filhinha, toma aqui da leite da teta da mamãe. Diria assim? O que diria a mãe para a filha de 15 anos? Quê? Que vergonha, estás louca, né? Então, a filha pensaria, ué, o que está acontecendo? Eu estou pedindo leite da minha espécie e ela me insulta. E ela, aos 42 anos, toma leite de outra espécie. Quem está louco aqui? Né? Eu estou pedindo leite, ela disse que é uma vergonha que eu tomar, aos 15 anos, peça leite para ela, e ela aos 42 segue tomando leite. Então quem que está errado aqui, nós dois? Mas a filha está pedindo da espécie dela, né? É sua mãe. Mas que animal toma leite depois da idade de lactação? Nenhum. Somos os únicos. Por quê? Porque a indústria láctea, ou laticínia, né, nos infiltrou um bom marketing para que a gente tome leite. E compramos a ideia que o leite produz cálcio, que o leite faz isso, o leite faz aquilo. Dr. McDougall, ele diz assim, denomina em primeiro lugar o leite como carne líquida. Quem come carne, deixou de comer carne, toma leite, a Ellen White também fala isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Está consumindo carne líquida. Aos laticínios, disse, por ser tão parecido ao conteúdo nutricional da carne. E ele fala, queijo, leite, iogurte, manteiga, nata e soro de leite contribuem ao desenvolvimento de cardiopatias, cânceres e asma, que são os 3 assassinos mortais do mundo. Quando tem uma criança com asma, eu pergunto para a mãe, toma leite? Sim, toma leite. Tira o leite. Só tira o leite dela. Ela vai se curar de asma. E é tiro e queda. Tirou o leite, se cura de asma. Mas na hora. Ai, porque meu filhinho está cheio de catarro, que agora, que não sei quanto, que tem bronquite, tem rinite alérgica. Tira o leite. Tira o leite. Escuta o Dr. McDougall. Que não acredita que viva com catarro. Que viva com asma, que morra de asma. Não, aqui ó, a mensagem é para quem acredita. Aqui sou bem claro, a mensagem é para quem acredita. Para quem não acredita, que conviva e abrace o seu câncer e morra com ele. É simples, é claro. Outra coisa, tenham cuidado, muito cuidado, porque a maioria dos iogurtes tem gelatina. A gelatina, ela é de origem animal. A gelatina tem porco. Todos os restos de animais que se recolhem dos açougues, tem porco, tem cabrito, tem cabra, ali tem ovelha, ali tem lebre, tem coelho, tem vaca, tem tudo, e botam tudo no caixão, e quando passa aquele caminhão, eles recolhem tudo junto, e vai para as indústrias e refinarias de gordura. E lá na refinaria eles fervem tudo aquilo ali e recolhem por sedimentação, em primeiro lugar, a gordura. Em segundo lugar, o colágeno, que as mulheres gostam de passar na cara, também tem porco. Em terceiro lugar, a gelatina, que é sem sabor, que tem gosto de cachorro molhado, que tu pega, compra no mercado gelatina sem sabor, coloca num potezinho, ferve uma água e joga em cima e cheira, vai te ver. A gelatina sem sabor, cheiro de cachorro molhado. Trabalhei 18 anos na confeitaria e cansei de usar gelatina. Mas Deus é tão maravilhoso que quando eu estava na Granix, no ano 2006, eu estava desenvolvendo um flan engrossado com amido de milho e gelatina.
E aí eu consegui um provedor de gelatina, veio o dono na recepção da Granix. Eu digo, Deus é maravilhoso que mandou uma pessoa que conhecia os adventistas. E ele disse, Paulo, não é que vocês adventistas não comem porco? Eu todo orgulhoso disse, sim, nós não comemos porco. Ele disse, Paulo, a minha gelatina, a gelatina do mundo inteiro tem porco. Como assim? Ele disse, Paulo, tudo que se recolhe do açougue, nós levamos para a refinaria e lá a gente divide tudo através de fervor, através de sedimentação. Em primeiro lugar, sai a gordura, que é o sebo, que a gente usa aqui na Argentina, nas padarias, usa na margarina, usa em todo lado aqui a gente usa sebo. Onde diz gordura ou graça vacuna, isso é a gordura de origem animal que também tem porco. Ali também tem gordura de porco. Tudo que sobrou do açougue está ali. Colágeno depois e a gelatina e todo o resto que sobrou de tendões, ossos, a gente moe tudo e faz comida para cachorro. Mas se aproveita tudo que sobra do açougue. Não, o coalho hoje em dia é feito do porco. Antes era do estômago do terneiro, agora se aproveita o estômago do porco, que é muito mais rápido. Todo queijo tem porco. E porco também. E porco também. Tá se fechando tudo. Então, agora vocês pensem um pouquinho. Por que Deus deu uma mensagem para nós lá no passado? Por quê? Porque Ele queria preparar um povo longevo, um povo livre de tudo isso. Porque a indústria nos ocultou muitas coisas. Eu mesmo, olha só, gente, no ano 2004, escute isso, no ano 2004, eu lancei na Argentina, através da editora Bem-Venidas, 15 revistas vegetarianas. Se chama Cocina Caseira com Soja. É a Cozinha Caseira com Soja. Foi lançado em todos os países da América do Sul, desde o México para baixo. Todas as sobremesas que eu lancei nessa revista tinha gelatina. Eu não sabia. Então não se assuste pela época de ignorância. O negócio é a partir do momento que a pessoa escutou a mensagem ou, veio a luz na nossa mente. Então não se preocupe. É duas coisas que eu sempre digo nas igrejas, que vocês não devem se preocupar. Escutem bem, hein? Abram bem os ouvidos agora. Duas coisas que você não deve se preocupar. Vou até botar aqui mais na frente ainda. Não se preocupem com duas coisas. Tudo o que você sabia do passado. Toda a mensagem que você não sabia. Tá? Abra um parênteses e digo, não fique só com a minha mensagem. Hoje nós falamos no almoço, né? Vão investigar. Para ver que o que eu estou falando é verdade. Pega os livros de profecia, pega os escritos da doutora Márcia Vidotto, pega os escritos do doutor Doffman, o doutor, como se chama? Esqueci agora o nome dele. Esqueci. Bom, já vou dizer, já vai lembrar. Doutor Pamplona, a Elisa Biasi, a doutora Agatha Trush, a doutora Nelson Restrepo, toda essa gente que está dando volta dentro da igreja adventista. Tudo bem, hein? Médicos adventistas inspirados. Busquem os estudos deles, investiguem tudo que eu estou falando. Essa é a primeira parte. Segunda parte, não seja juiz de ninguém. É muito feio. A mulher decidiu mudar a alimentação, respeita a decisão dela. Tá? O marido decidiu mudar a alimentação, respeita a decisão dele. Agora, se o marido mudou e a mulher não fica apontando, ela vai ter o seu tempo. Ou vice-versa. Para o irmão da igreja, você mudou? Amém se você mudou. Você está preparando para receber o Espírito Santo. A sua mente está se preparando para se comunicar com Deus. Mas se não chegou o tempo para o outro, se ele ainda não decidiu agora, vai decidir amanhã, o mês que vem, ou o ano que vem, ou com a segunda vez que eu vier aqui. E aconteceu isso. Paulo, a primeira vez que tu foi lá na igreja, eu fui nem tico nem taco. Mas a segunda vez que tu foi me impactou. Eu digo que foi o mesmo programa. Pois é, mas a segunda vez foi mais forte, não sei. É que a segunda vez o Espírito Santo trabalhou mais forte no teu coração, tu estava mais sensível. Gente, cada um vai ter o seu tempo. Eu toco uma casa de uma pessoa, ofereço o livro de saúde, comportando. O camarada diz, não quero saber, vai embora daqui. Odeio evangelista. Mas eu não sou evangelista. Odeio vocês.
Mas você nem sabe quem eu sou, mas eu odeio igual. Vai embora. Fui embora. Passou uns 2 meses, voltemos naquela cidade. Vou lá na casa do alemão de novo. Chego na casa do alemão, toquei a porta e eu, vai me mandar, agora vai botar o cachorro, né? Ou me viu, o que tu quer? Não, estou vendendo livro de saúde e queria falar também sobre a volta de Jesus e tenho falado sobre o amor de Jesus. Ele começou a chorar. Entra aqui, por favor. Entra. O que está acontecendo com o homem? Mudou? Se a minha esposa morreu, eu queria saber onde é que ela está. Não, imortalidade da alma. Chorava como uma criança. Então, tem momentos corretos na vida que você vai chegar com a sua mensagem de uma forma e outro momento você vai chegar de outra forma. Um momento ele não vai aceitar e outro momento vai abrir o coração. Então, deixem que as coisas aconteçam no tempo da pessoa, não no seu tempo, ok? Vamos lá. Os investigadores da Universidade de Harvard concluíram que o alto consumo de leite ou outras fontes alimentícias de cálcio durante a idade adulta não solucionam o problema da osteoporose, causando assim fraturas de quadril ou de antebraço. Sabe quantas pessoas eu vejo caminhando assim pelas ruas? Oi, tudo bom? Assim. Não consegue mais ficar direita. Por quê? Porque o cálcio do leite nunca foi para os ossos. Porque o cálcio não tem fosfolípidos, que é o transportador do cálcio para os ossos. E o cálcio, para fixar nos ossos, precisa de vitamina D e fosfolípidos. Precisa da vitamina D como fixador e fosfolípido como transportador. E como não tem fosfolípidos, então, esse cálcio muitas vezes se aloja na vesícula, nos rins, no fígado, nas artérias, no coração, que são os tecidos moles do nosso corpo. E não nos tecidos duros como os ossos. Formando cálculos na vesícula, cálculos nos rins. Isso é o leite. E aí a pessoa vai com uma coluna vertebral arcada no médico, ele diz, senhora, você precisa tomar mais leite, está tomando pouco. Quanto você toma? 1 copo, tem que tomar 1 litro. Aí ela foi assim, né? Aí no outro mês já vai assim. Doutor, não consigo mais levantar a cabeça. Já não consegue mais ficar parada. Então aí morre assim. Aí tem que comprar um caixão assim em C. O caixão dela, né? Não pode ser um caixão reto. O que está rindo aí? Já viram o caixão em C? Não viram, né? A mulher cadinha? Segundo a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, o leite produz alergias alimentares nas crianças, mucosidade nasal, problema de ouvido, fadiga muscular, dores de cabeça, problemas cardíacos, amígdalas inchadas, colite ulcerativa, problemas gastrointestinais, problema respiratório tipo asma, bronquite e outros males. Quando o Brian nasceu, no ano de 98, 99, nós ainda tomávamos alguma coisa de leite e iogurte. E o Brian desenvolveu, naquela época a gente ainda tomava leite, comia queijo e iogurte, ele desenvolveu esse problema aqui, ó. Problema de ouvido. Começou a chorar com dor no ouvido, dor no ouvido, dor no ouvido. Aí então a minha esposa levou ele no hospital de crianças, lá em Buenos Aires. Foi no oftalmologista. Ele comprovou que ele tinha otite. E aí deu uns antibióticos, 9 meses de idade, hein? 9 meses, uma série de antibióticos. Quando chegou em casa, peguei os antibióticos e botei no lixo. Também um amigo meu que estava muito mais avançado que eu, e falei, Alejandro, tivesse algum tratamento para otite? Sim, é muito fácil. Vai numa farmácia homeopática e compra álcool boricado. Rala uma cebola, tira o suquinho dela e coloca 1 colher de álcool boricado e 1 colher de suco de cebola. Mistura num frasquinho, deixa na geladeira e todos os dias à noite coloca 2 gotinhas no ouvido que está afetado. Bom, antibiótico natural, cebola. Eu fiz ali, a minha esposa abria assim, eu colocava 2 gotinhas, ele chorava. Às vezes o frasquinho estava frio, né? Aqui na geladeira, mas a gente colocava frio mesmo, fazia ele sofrer ali, mas tinha que curar. Aí passou 14 dias, porque o médico disse, os antibióticos tem que administrar durante 14 dias. 14 dias o antibiótico natural. Nos 14 dias, o Brian deixou de se coçar e chorar.
Aí eu disse para minha esposa, ó, vai agora, leva no médico para ver se melhorou, né? Aí levou lá, o médico investigou tudo direitinho. Aí ele olhou para minha esposa e disse, olha, mãe, os antibióticos funcionaram. Muito bem. Tá? Assim funciona a coisa. Os médicos são bons para dizer o que é que eu tenho, tá? O Dr. Spock, que é um dos melhores médicos pediatras dos Estados Unidos, ele diz assim, ó, descreveu que a caseína como a primeira causa da fleuma, congestão nasal e dores de ouvido na infância. Olha só, o leite. A caseína é um dos venenos que tem o leite. Então, vamos parar de tomar leite. Uma das primeiras coisas que a gente deve deixar não é a carne vermelha, é o leite. Isso aí quem fala... Oi, me trouxeram água gelada. Alimentos ricos, isso aí está na revista El Vegetariano. Quem produz essa revista? El Vegetariano? A Holística de Buenos Aires. Quem pertence à Holística? Tem nada a ver com o Adventismo. Ah? Eles são das ramas espíritas. A Holística é espírita, nova era, New Age, tudo isso. Bom, são pessoas muito boas, hein? Pessoas muito boas, pessoas atenciosas. Conheci a doutora Teresa, ela era, na época, em 2006, diretora da UVA, União Vegetariana Argentina, e eu sou colecionador dessa revista El Vegetariano, tem artigos muito bom, material muito bom, é uma revista que sai a cada 3 meses, sai na estação, é a revista do verão, a revista do outono, do inverno, primavera, e só que me chama a atenção uma coisa, nas revistas vem citações de Ellen White. Toda a revista sai citações de Ellen White. E eu perguntei para a senhora Teresa, doutora Teresa, por que, sendo eles da Holística, tem em suas revistas citações de Ellen White, sendo Ellen White adventista? O que ela me falou? Porque nós acreditamos no que essa mulher escreveu, coisa que vocês não acreditam. Porque se vocês acreditassem, seriam todos vegetarianos como nós. Pegou aqui, pegou assim, nariz. Foi dura. Mensagem duríssima. Porque nós acreditamos no que vocês não acreditam. Porque se acreditassem, todos seriam vegetarianos como nós. Aham. Olha só. Olha só. Na minha, quando eu conheci também. Eu pensei que todos eram vegetarianos. Ah, esqueci de ler. Aí diz assim, ó. Essa foi uma citação que eles me mostraram que me apoia, estudos científicos que apoiam o que eu estou falando sobre a acidificação e a perca do cálcio, né? Então, os médicos investigadores lá da UVA, da União Vegetariana Argentina, diz assim, ó, os alimentos ricos em proteína de origem animais, tais como as carnes, os queijos, os ovos e os lácteos, eliminam cálcio do organismo para neutralizar a acidificação resultante da decomposição do excesso de proteínas. Isso provoca uma grande perda de cálcio. Então, o organismo libera cálcio dos ossos para neutralizar a acidificação que o próprio leite causou, que o próprio açúcar causou, que a farinha refinada causou, que a carne causou, que os ovos causou. Então, cada vez que eu como esses alimentos, eu estou perdendo o quê? Cálcio. Há uns anos atrás, eu estive em Paraguai, com meu primo lá, cuidando da terra, e eu falei para ele, eu disse, Sérgio, quando tu encontra uma terra acidificada, o que tu faz para melhorar a terra, a qualidade dela? Ele falou, eu coloco adubo. E do que está feito o adubo? De cálcio, ostras, conchas do mar. A gente moe aquilo ali, faz o adubo natural e bota na terra para corrigir ela. Porque se ela tiver acidificada,
aonde tu plantou ali o soja, não vai nascer. Vai assim, ó, toda a soja alta, 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 e ali vai estar assim, ó. E tudo amarelada, feia, se aquele trecho de terra ali está acidificado. Então, o agrônomo, que ele tem que fazer é ir lá e corrigir a terra acidificada, para ela poder dar a soja parelhinha em toda a terra. E aí, quando eu perguntei isso para ele entendeu, como agricultor, entendeu muito mais fácil que uma terra acidificada não pode dar bom fruto. Então, como vamos esperar que o nosso corpo acidificado pode ter saúde? Não podemos dar bom fruto acidificado. Os adoçantes artificiais, como o aspartame, acesulfame, ciclamato, sacarina, sucralose, são todos elementos que não deveríamos nunca consumir porque são altamente cancerígenos. Hoje estão presentes em muitos alimentos. Aqui está alguns. Eles vêm com letras diferentes, números e letras, mas são fontes de fenilalanina. E isso é prejudicial ao ser humano. As reações adversas, efeitos secundários do aspartame ou de algum outro adoçante. Problemas nos olhos, vários problemas neurológicos, problemas psicológicos ou psiquiátricos. Vamos ver agora alguns testemunhos para depois entrar no segundo tema, que é o método curativo de Deus. Alguma pergunta sobre alcalinizar ou morrer? Vamos, o microfone aqui, por favor, pessoal do áudio. Ui, que boa pergunta, não esqueci de falar isso. Incrível, não existe. Oi. Não existe. Sabe por quê? Olha só, tu pode comer um porco agora, tu pode tomar 12 litros de refrigerante e tu vai fazer um teste do teu sangue, 7,4. Tu vai, outro dia, come 1 quilo de pão branco, come outra vez toma refrigerante, come carne, come ovos, vai fazer o teste do seu sangue, 7,4. Exatamente. A pergunta é, se tem algum teste para saber se o meu sangue está acidificado? Gente, eu já falei, se o seu sangue baixasse a 7,3, você teria um AVC. O nosso organismo está desenhado para neutralizar a cada momento que a gente come porcaria. Só que, para neutralizar essas porcarias, nós vamos perder cálcio todos os dias. E aí vai ter uma série de problemas ao perder cálcio. Então, não existe estudo, porque todo estudo que vai dar uma pessoa vegetariana ou uma pessoa carnívora sempre vai dar a média de 7,4. Porque o nosso organismo está desenhado para neutralizar essa acidificação todos os dias. A segunda ciência diz que essa neutralização leva a uma perda contínua de cálcio, causando outros problemas severos no organismo, como a osteoporose. Antes do testemunho, alguma pergunta mais? Ela quer saber aqui sobre o exemplo que você deu da maçã e da batata doce. Fala aí, mulher, deixa de ter vergonha, vem aqui na frente então. Aí desmaia, aí fica vermelha. Pode falar, pode. É assim, ó. Quem tem diabetes, usa batata doce crua. Quem não tem diabetes, pode usar ela cozida. Um diabético não deve usar ela cozida. Porque a batata cozinhou, é amido. Ela crua é um excelente tratamento para diabetes. Enquanto ela está crua, ela é medicina. O problema dela é quando eu cozinhei ela. Porque geralmente essa parte da maçã é mais para a Argentina, porque aqui acho que não consome muita maçã no forno, né? Bom, na Argentina é um vício manzana al horno. Manzana al horno é um vício com açúcar dentro assim ainda. Ele tira a casquinha dela,
perfura ela ali onde está a semente e ali enche de açúcar, para que ela vai no forno e ali se transforme em um caramelinho e fica toda caramelizada. Tipo maçã do amor, tipo. Eu gostaria de que você... Só um pouquinho, maçã do horror, não do amor, né? O que você me diz sobre a suplementação? Em que circunstância, que ocasião a gente pode, se é a favor da suplementação, a gente tem necessidade de suplementar em alguma coisa, principalmente sobre o levedo de cerveja, eu gostaria de saber algo. O meu conselho é não suplemente porque sim. Eu acho que estou com falta de vitamina D, vou suplementar, e vai se tornar um vício da suplementação. Vai no seu médico, faça um estudo, faça um exame para ver como está, faça um check-up geral anual para ver como está o seu organismo. Se viu que está baixo a D, suplemente a D. Se viu que põe mais sol do meio-dia, sol da 1h da tarde, 10 minutos de frente, 10 minutos das costas e deu. O sol do meio-dia é mal para quem se expõe ao sol, mas é o melhor sol que está mais perto da Terra, o que tem mais ultravioleta, infravermelho. Então, vai 10 minutos de frente, 10 minutos de costas e já deu, acabou. Sai do sol. Vitamina D. Até os cachorrinhos passam mais tempo no sol que na sombra. Nós passamos mais tempo na sombra que no sol. E o cachorro não tomou banho ainda. Peraí, só terminando. Vitamina B12, por exemplo, não suplemente porque sim. Vai no médico primeiro, faz o exame. Se viu que tem deficiência, aí faz o suplemento da vitamina B12. Se tem baixa proteína, aí faz o suplemento do levedo de cerveja. Tá? Questões. Catarata nos olhos. Né? Você tem e como repor cartilagens no joelho e na coluna. Catarata é um problema. Já é um problema muito avançado para poder ser restituído. Sim? É difícil. Não quer dizer que é impossível. A gente segue a pessoa, né, com chás de erva doce no olho, faz o suco da cenoura, no caso da catarata, uma dieta crua, lógico, sempre a dieta crua é a base, né? Depois os restos são auxiliares. No caso da cartilagem também, repor cartilagem é complicado, é difícil. Como a gente não busca cartilagem de tubarão, todas essas coisas, né? Evita de consumir esse tipo de alimento, então a gente sugere os que produzem ou ajudam na produção da cartilagem, como a chia, linhaça, o gel da babosa, né? Então aí é onde trata de ajudar a pessoa desse sentido. Mas são 2 casos bem difíceis, tá? Não é comum, tá? No meu caso, Paulo, é um testemunho. Há 1 ano e pouco atrás, foi quando eu ouvi falar de você. Opa! No hospital. Uma pessoa que não era adventista também. Olha! Meu filho, que está aqui, ele desde criança, ele tinha bronquite asmática. Eu vivia com esse menino no hospital. Olha várias vezes no mês eu ia com ele para o hospital com crise de asma. E há 1 ano e pouco atrás, essa moça, eu estava com ele na policlínica internado. E essa moça veio e falou, olha, tem um homem que está indo em algumas igrejas falando sobre o leite. E ele disse que o leite é inflamatório. Na época eu nem dei muitas horas para a mulher de verdade. Aí eu fiquei sabendo pela Célia de você. Aí que eu fui e ouvi os seus seminários. Desde então, tem 1 ano que meu filho não toma mais leite. E ele não teve mais nenhuma crise asmática. Que bom! Glória a Deus! Sabe que todos me dizem a mesma coisa, hein? Quando deixou de tomar leite, acaba a crise asmática, bronquite. Isso é bom, né? Muito bom. Outra lá. E sobre o carvão vegetal? Ótimo, bom? Ótimo. Ellen White falou sobre o carvão vegetal, né? E ela falou que é muito bom. Deus inspirou. Até eu tenho uma forma de piada, brincadeira que eu faço com as pessoas, né? Diz, Paulo, mas eu tenho que conseguir o carvão ativado. Eu digo, quem desativou o carvão? Né? Quem desativou ele para consumir ele ativado? Porque eu digo para as pessoas, na época que Deus inspirou Ellen White para usar carvão, que carvão era que tinha naquela época? O carvão de fazer churrasco. E todo mundo tem medo porque a indústria farmacêutica, quando viu que era bom, levou, fez comprimido e agora só vende aquilo ali e botou o nome ativado. Não consome outro que vai morrer. Estava em um acampamento no ano 2001. No ano 2000, lá em Tubarão. Acampamento,
E aí comemos uma comida lá, vegetariana, bem gostosa, mas só que uma mulher, não sei o que ela tinha comido antes, caiu mal. E nós, sábado à noite, tinham feito lá a fogata, né? Aquela fogueira legal. Aí peguei o carvão lá, raspamos o carvão, botamos num copo de água, uma colherinha de carvão raspado, meu amigo Jaime deu para ela tomar, tomou ali, não levou 10 minutinhos, não tinha mais nada, estava já bagunçando com nós. Normal. Exatamente. A mulher tomava carvão ativado, não aconteceu nada. Quando tomou o carvão vegetal normal, aí me disse, aquele que faz churrasco é aquele mesmo. Aquele ali é o carvão que Deus disse para Ellen White, não tinha carvão ativado na época. O carvão, ele é neutralizador de venenos, neutralizador de vômitos, neutralizador de náuseas e um montão de problemas estomacais. Isso, absorve os agrotóxicos, radicais livres do teu corpo. Carvão é ótimo, neutraliza tudo. Tá? Paulo. Sim. Ô, Paulo, o que você fala a respeito dos leites de caixinha? Mas eu falo de soja. Leite de caixinha de soja. Isso. Olha, hoje o Hades, por exemplo, nós em casa consumimos faz 25 anos, Hades de soja, né? Nós também, a gente faz leite vegetal, fizemos castanha de amêndoa, de aveia, tudo que é leite vegetal a gente faz. Mas sempre temos o leite Hades de caixinha, faz 25 anos. Quando o leite Hades lançou na Argentina, no ano de 93, nós consumimos e nunca tivemos problema com um pouquinho de açúcar que tem. Eu ajudei na formulação do Hades do Paraguai, por exemplo, eu trabalhei na formulação deles. Não se usa conservante para fazer Tetra Pak. Esquece isso da sua cabeça. Não tem conservante para fazer Tetra. O processo do Tetra é diferente de um processo enlatado. Enlatado precisa conservante. Tetra Pak não precisa conservante. E agora, no Brasil e na Argentina, foi lançado o Hades com a soja não transgênica. A mesma soja que eu importo dos Estados Unidos para fazer minhas barrinhas. Gostou, né? E a formulação do Hades que eu trabalhei do Paraguai é a mesma da Argentina, a mesma do Brasil. Tem 40 gramas de açúcar por cada litro. Tem gente falando mal do Hades por 40 gramas de açúcar e estão falando, e não fala do refrigerante que toma, que tem 120 gramas de açúcar. Então, quando a pessoa é vegetariana e não tem células tapadas de gordura, aquele pouquinho de açúcar se transforma em energia e sumiu, desapareceu através das células. No caso, Davi, ele tem amígdala muito grande, né? Eu levei ele no médico porque ele ronca muito. E aí o médico vai marcar cirurgia para tirar as amígdalas. Eu não gostaria. Teria um tratamento que eu posso fazer com ele para não retirar ou só retirada mesmo? Porque ele dorme muito mal por conta que ele não consegue respirar. A amígdala é muito grande, então passa pouco ar, né? Quando o problema é genético ou congênito, é muito difícil que uma alimentação possa restituir uma córnea danificada, um pâncreas danificado, um osso que foi perdido. É muito difícil que o organismo se restitui um osso, ou restitui uma célula, né, que foi danificada. É muito difícil. Mas tem órgãos que é complicado. Então, muitas vezes temos que recorrer ao médico, recorrer a cirurgias para poder solucionar aquele probleminha, né? Olha, eu já fiz várias crianças de 1 ano, dieta normal, com muitas frutas, porque as crianças aceitam um pouco as verduras e mais frutas. Então, a gente faz com mais frutas. Por exemplo, pode provar fazer 15 dias ou 30 dias, né? Até é bom que a família toda se abstém do alimento comum e faça uma dieta crua para que ele vê que papai e mamãe estão ajudando ele no caso, né? E aí você vê que em 30 dias diminuiu alguma porção, sempre acompanhado com o médico, profissional. Se viu que diminuiu, então é que estamos no caminho correto, tá? Última pergunta, tá? Sim. Uma pergunta em duas, praticamente ao mesmo tempo. Ok. Esse é mais caro, hein? Diante dos seus conhecimentos, tudo bem, a casa paga. Né? Diante dos seus conhecimentos, espondilose cervical e mielomalácia lombar, tem como resolver com o tratamento da dieta crua? Ajuda porque aí vai eliminar radicais livres, ajuda porque vai eliminar a acidificação, mas tem que ser o apoio do quiroprático. O quiroprático é aquele fisioterapeuta avançado, que ele fez a carreira de fisioterapia, só que ele faz a quiropraxia
E aí, então, o quiropata, né? Diz aqui no Brasil, acho que é quiropraxia, né? E através da quiropraxia ele vai corrigir toda essa parte, seja de coluna vertebral ou alguma parte óssea, né? Ou muscular também. Tá bom? Tem muitas pessoas, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, já que fez essa pergunta. Pessoas com problema de... Como é que aqui no Brasil? Na vértebra. Hérnia de disco. Quando a pessoa tem problema de hérnia de disco, é similar ao problema do que ele falou também. Tá? Então, aí tem que fazer a dieta crua para alcalinizar o organismo, porque a maioria desses problemas é a acidificação, ao aumento do ácido úrico. E aí o que ele tem que fazer é justamente alcalinizar e corrigir com a quiropraxia. Tá? Só uma dúvida, então. A questão dos alimentos à base de soja, eu já li muitos artigos, ouvi de nutricionistas, não foi só um, que tem que ter muito cuidado a mulher, em função da questão hormonal, que isso poderia afetar. O que você pode me dizer sobre isso? Nós, vegetarianos, toda a União Vegetariana Argentina, fala totalmente ao contrário. Que a soja não influi em nada da parte hormonal feminina, até ajuda pelos isoflavonas. É totalmente ao contrário do que eles falam. Tá? Então, são dois caminhos totalmente ao contrário. A indústria farmacêutica com a indústria vegetariana, vamos dizer assim, né? Ou não a indústria, senão seria a União Vegetariana, vamos dizer assim. A União Vegetariana, o que prega que existe galinhas hoje onde são dados estrogênios femininos para que elas ponham 2 ovos por dia. E através desses 2 ovos está aumentando uma massa muito grande de problemas femininos na infância, menina com puberdade aos 9 anos, menino já tendo pelo em todo o corpo, desenvolvendo a masculinidade, a homossexualidade. Isso é uma massa incrível no mundo e ninguém está falando sobre isso, mas estão culpando a soja. São 2 caminhos totalmente ao contrário. Então, nós em casa somos 3 homens, consumimos leite de soja há 25 anos e ninguém ainda mudou a sexualidade. Eu acho que não, né? Tá, vamos falar de brincadeira. Vocês estão muita palhaçada. Faleceu, 3 meses durou só. Quando eu conheci ela tinha 1 semana de vida. E ela durou 3 meses. Depois a família até me agradeceu pelos 3 meses que ela passou com eles, com a dieta crua. Mas ela aceitou a Cristo. Eles não são cristãos. Sérgio, Ricardo. O Ricardo, ele estava num grupo nosso de WhatsApp. E quando ele emagreceu, colocou a foto, eu disse: Ricardo, o que tu fez? Ele disse o que tu sempre fala, fazer dieta crua durante 4 meses, nada mais, tá? Luciano, de Porto Alegre. Luciano, eu não conhecia ele simplesmente fez a dieta crua, passou 14 meses com alimentação estritamente vegetariana e em 14 meses perdeu 79 quilos. Hoje o Luciano é maratonista, tá? Maratonista. O Sérgio você já conhece, né? Vocês já viram? Eu mostrei ele no Porto o ano passado. Quem não viu esse testemunho? Quem não conhecia? Quer que eu fale? Então vou falar rapidinho. Bom, o Sérgio eu conheci de uma igreja evangélica do bairro Flores, lá em Buenos Aires, e ele conheceu o meu trabalho, aí veio na minha fábrica, conversamos. Ele estava com psoríase em placa, que fica meio centímetro assim da pele, como se fosse uma lepra, racha e corre sangue. Ali tem uma rachadura na testa dele. Aqui tinha bastante rachadura. Tomava corticoide e tinha aumentado 15 quilos de sobrepeso. 25 anos, não tinha uma vida social, vivia somente em casa, não ia para a igreja, porque ele se achava muito horrível. Quando ele chegou pela primeira vez, eu abracei ele e dei um beijo. Por quê? Eu fiquei aquela reação, né? O que eu faço com ele? Porque na Argentina a gente se beija. Homem, mulher, todo mundo beija. O ósculo santo, né? Que o apóstolo Paulo fala. Mas só beija quando se conhece ou quando é de igreja, sabe? Senão não se beija. Não se beija um desconhecido. Conhecido é só aperta de mão. Mas quando a gente conhece irmão de igreja ou irmã de igreja, todo mundo se abraça e se beija. E aí, quando eu recebi na porta, eu disse para ele:
oi Sérgio, oi, tudo bom? E abracei e dei um beijo nele. Assim como ele estava. Eu pensei em Jesus, beijou o leproso, abraçou o leproso, tocou o leproso. Quem sou eu para não fazer? Isso impactou a vida dele. Esse abraço impactou a vida dele. Tanto é que ele aceitou a mensagem e aceitou fazer a mudança de alimentação. E em 30 dias ele já tinha mudado. Naquele dia ali também eu recebi uma impressão do Espírito Santo. E que me disse para mim tirar uma foto. Foi a primeira vez que eu tirei a foto de alguém. Foi a do Sérgio. Eu nunca tinha tirado foto de ninguém. Eu nunca tinha recebido foto de ninguém. A partir do Sérgio, todo mundo começou a mandar foto e eu nunca pedi para ninguém. Mas foi coisa de Deus, tá? 30 dias. Aos 60 dias, Sérgio já estava mais avançado, já tinha cortado aí, podia cortar o cabelo, porque ele tinha feridas no cabelo, todo o couro cabeludo. Essa doença estava no corpo inteiro. Hoje ele tem ainda umas manchas de sequela no braço, na perna, ficou algumas manchas, mas graças a Deus não ficou nenhuma mancha no rosto dele. E aí, Sérgio com 90 dias, 60 dias, aqui com 90 dias, tinha só um pouquinho aqui, perto do bigode, e aos 120 dias já estava totalmente curado. Eu não sei porquê, mas em 4 meses a pessoa praticamente vai estar curada. Outra vez, volto a dizer, segue lá no canal do YouTube, vamos propagar essa mensagem. Já pega o seu celular aí, já inscreva no canal, lá no Instagram, no YouTube, e faça dessa mensagem algo, ou seja, parte da sua vida, parte de testemunho da sua vida, para você propagar para outras pessoas também. E oriente outras pessoas a seguir no canal, porque quando você tem, por exemplo, quer mostrar uma foto, manda a pessoa no Instagram, comendo pasto, do Paulo Ribeiro, e aí diz para ela, você vai ver lá 90 testemunhos, todos os dias o Paulo bota outro testemunho novo. Por quê? E o próximo pode ser seu. Você manda um videozinho para nós, ou manda uma foto para nós, a gente faz todo esse armadinho ali da foto, e aí coloca lá no canal o seu testemunho, tá?